meditando conosco na palavra do Senhor. Amém? Eu estou muito feliz com essa oportunidade de compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo aqui com os moradores, desse povoado. Eu fico muito feliz porque há algum tempo atrás, hoje eu tenho 22 anos, mas aos 15 anos de idade, eu não conhecia Deus, eu não sabia quem era Jesus, embora eu ouvisse falar dele. Mas em termos de uma experiência real e de mudança de vida em conhecê-lo, eu nunca tinha experimentado isso. Mas eu tive a graciosa oportunidade de ler a Bíblia, de compreender o Evangelho e de conhecer ao Senhor de verdade. De modo que Ele mudou, e transformou o meu viver. Então, tudo que era bom para mim, tudo que era apazível, tudo que eu desejava no mundo, a mulherada, a bebida, as festas, essas coisas perderam sentido. E a única coisa que tem sentido para mim hoje é o Senhor Jesus Cristo, o seu reino, a sua palavra. E tudo que Ele fez em minha vida, não poderia ficar somente para mim. Toda a transformação, todo o sentido, toda a luz que Ele trouxe, com certeza, um dos propósitos dele em fazer isso, em me salvar, foi para que eu pudesse compartilhar dessa salvação e testemunhar com o maior número de pessoas acerca do que Jesus Cristo pode fazer na vida de cada pecador que se volta para Ele. Então hoje, principalmente hoje nos tempos que nós estamos vivendo, muitas pessoas se encontram em dificuldades. A vida na terra é uma vida dolorosa. Espinhos, cardos, coisas terríveis nós nos deparamos diariamente, nos mais diversos âmbitos. No âmbito familiar, problema em casa. No âmbito da saúde, doenças atrás de doenças. No âmbito das finanças, dívida atrás de dívida. Enfim, é uma série de dificuldades, que nós nos encontramos todos os dias. E as pessoas procuram sentido, procuram luz, procuram razão para viver e não encontram. E uma vez que o Senhor me mostrou a luz desse mundo, que é Jesus Cristo, nós não poderíamos ficar calados diante disso. Nós temos o dever de testemunhar todos. Portanto, meu irmão, abra o seu coração para o que será dito aqui nessa noite. Não por causa de mim que vou falar. Você não precisa nem lembrar do meu nome amanhã. Mas eu chamo a sua atenção por conta da palavra que será lida. Não é um livro da escola. Não é um jornal. É a palavra de Deus. O Deus, meu irmão, que criou a mim e a você. O Deus que fez esse mundo. Ele não só nos fez e nos deixou abandonados. Ele tem todo o propósito e desejo de se relacionar com o ser humano. E tanto é assim que Ele se revelou em sua palavra. Ninguém pode dizer que conhece a Deus a não ser pela palavra de Deus, porque Deus não se revelou em nenhum outro lugar, senão na palavra. E a Bíblia diz que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Portanto, querido ouvinte, ouça nessa noite o texto que será lido. Não seja preconceituoso, Não fica, mas qual é a religião? Não é a minha religião. Não pense nisso, meu irmão. Nós não estamos aqui por causa de placa nenhuma, como Alencar já falou. Nós queremos falar aqui de uma pessoa, de um reino. Nós queremos falar aqui de Jesus Cristo, do reino dos céus. Eu tenho certeza, meu irmão, que será de grande valia você ouvir a palavra nessa noite. Vamos ler então o texto. Eu peço, por gentileza, se você tem interesse em ouvir a palavra de Deus, que acompanhe comigo em Mateus capítulo 24. Então, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, e é o primeiro livro que fala diretamente do Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 24 tem uma mensagem proferida pelos próprios lábios do Senhor Jesus Cristo, extremamente pertinente para os nossos dias.
Então eu queria te convidar a pegar a sua Bíblia e ler, acompanhar o texto. Pode ser a sua versão católica, ou então uma versão protestante das Escrituras, não importa, o texto é o mesmo. Então vamos ler Mateus, capítulo 24. Eu vou ler aqui para ganharmos tempo. Mateus 24 diz o seguinte, a partir do versículo 36. Aqui é Jesus falando. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Amém. Amém. Esse foi o texto da Palavra de Deus que nós acabamos de ler. Interessante que Jesus começa aqui falando, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Ora, a que dia e a que hora Jesus está se referindo aqui? Que dia é esse, Jesus? Ele começa o texto falando em relação ao dia, quanto ao dia, mas que dia? O que é que Jesus tem em mente aqui? Se você for ler o contexto, os versículos que vêm antes, você vai perceber que Jesus está proferindo aqui um discurso, um sermão, que ficou conhecido como o sermão escatológico. Por que esse nome difícil, escatológico? É porque escatologia significa o tempo do fim, as coisas dos últimos dias. Então Jesus está pregando aqui, querido ouvinte, sobre os últimos dias, sobre o fim do mundo, sobre o fim da existência humana, dessa era. Jesus está pregando aqui sobre esse tempo. Então quando ele fala quanto ao dia e hora, ele está se referindo exatamente ao dia em que ele voltará e que essa era será dissipada, destruída, acabada. É a esse dia aqui que Jesus está se referindo. É interessante que, uma vez que Jesus fala que vai haver um dia, que vai haver uma hora da consumação de todas as coisas, do fim da história humana, quando ele diz isso, fica claro que esse tempo, de fato, vai ter um fim. Muitas pessoas pensam que a história do ser humano é uma linha que não tem ponto final. É como se fosse uma corda infinita, que nunca acaba. Então, entra geração, sai geração, os tempos mudam, os costumes mudam, mas no fim das contas, isso não vai dar a lugar nenhum, isso não vai dar em nada, não vai acabar em coisa nenhuma. O sol vai continuar levantando, a lua vai continuar aparecendo e o mundo é assim e não tem fim, nunca terá fim. Muitas pessoas pensam assim. Agora veja que isso é exatamente o oposto do que Jesus Cristo está ensinando aqui. Ele diz que haverá um dia e uma hora. Ele diz que haverá um tempo já determinado, em que essa era, em que a existência humana acabará. Agora, quando que acontecerá isso? É justamente sobre isso aqui que Jesus está se referindo. E ele diz que quanto a esse dia e a hora, ninguém sabe. Então, eu não poderia, em hipótese alguma, chegar aqui e fazer uma previsão e dizer para você, querido ouvinte, que o tempo do fim, o dia final, o fim do mundo, vai ser daqui 2 anos, daqui 20 anos, em tal data, no outono, no inverno. Eu não poderia fazer, porque o que Jesus está dizendo aqui é que ninguém sabe. Ninguém sabe, a não ser o Pai. Então, muitas pessoas já tentaram fazer esses cálculos na história e nunca dá certo. Porque o que Jesus falou é verdadeiro. Quanto ao dia do juízo, quanto ao dia do fim, ninguém sabe, a não ser Deus, a não ser o Pai. Mas o que é interessante aqui nessas palavras de Jesus é que, embora ele não diga quando será o dia exato do fim,
No entanto, ele diz o que é que vai acontecer quando o fim estiver próximo. Ou seja, ele traz sinais do tempo do fim. Jesus traz características, marcas, que iriam evidenciar, iriam deixar claro de que o tempo do fim, o dia final a que ele se refere, estaria próximo. E quais foram os sinais que Jesus falou? E se você for ler todo o capítulo aqui que nós lemos, você vai ficar espantado como que esses sinais se cumprem perfeitamente nos dias que nós estamos vivendo. Então, Jesus falou que haveria uma explosão de engano religioso. Muitas pessoas enganadas religiosamente. E se você observar, nós estamos vivendo isso. Tantas igrejas falsas, tantos pastores falsos, tantos padres falsos, tanto engano no meio da religião, tantas pessoas falsas, tanta mentira, tanto comércio com a fé. Nós estamos vivendo isso de forma assustadora nos últimos dias. Mas Jesus fala também que haveria uma multiplicação da maldade. Ou seja, uma multiplicação da ruindade, da iniquidade. Isso seria uma marca do tempo do fim. Aí você não entende, mas por que nas últimas décadas está havendo tanta maldade, tanta gente entrando na criminalidade, tantas mortes, tanta falta de respeito? As meninas que antigamente se vestiam, tinham uma veste composta, hoje está seminua nas ruas. O que é que está acontecendo? Pai não respeita mais filho, filho não respeita mais pai. Os pais fazem o filho e larga lá, não cuida. Que tanta de mentira é essa? Que tanto de roubo é esse? O que é que está havendo nesse tempo que nós estamos vivendo? A Escritura, a Bíblia diz que isso é um dos sinais dos últimos dias, de que o tempo do fim está próximo. Mas não para por aí. Jesus dá vários outros sinais. Jesus diz que haveria um esfriamento do amor. Veja que sinal interessante. Esfriamento. As pessoas seriam frias. As pessoas seriam sem sentimento. Não haveria calor humano. As pessoas não tinham consideração umas pelas outras. Uma ausência completa de amor. Meu irmão, não é isso o que você está vendo? Antigamente, eu costumo falar isso, as pessoas tinham consideração. Você fazia uma canjica em casa, cozinhava uma galinha, enviava um pedacinho ali para o seu vizinho, para o parente, tinha aquela consideração. Hoje cada um olha para o seu próprio umbigo. Hoje cada um sequer lembra dos outros, cada um por si, os outros que se dane. Um mundo sem amor, um mundo sem afeto. É interessante, você olha para a família hoje, você vê isso. A falta do amor. Eu trabalho em um tribunal. E ali eu vejo muitos processos. A minha área é a área de família. E eu fico impressionado com a falta de amor na família. Pais que abandonam filhos. Filhos que se rebelam contra os pais. Falta completa de amor. E Jesus dá outros sinais, outros e vários sinais. Jesus falou que haveria grandes guerras. Só no século passado, nós vivemos 2 guerras mundiais. Se você é um pouco mais velho, você vai lembrar o mundo em guerra, na década de 60. Jesus falou também outro sinal, que seria as pestes. O que falar então de peste? Peste na Bíblia, irmão, é doença, é praga, é vírus. Isso aqui é peste. Isso aqui não precisa falar nada, né? É só você ligar o jornal aí, você vai ver. Então observe uma coisa, os sinais do fim, os sinais que Jesus falou, estão se cumprindo. Se você pegar o texto em que Jesus fala isso, você vai ter a impressão de que está lendo o jornal de ontem. Porque são as mesmas coisas. Tudo que está acontecendo, tudo que você vê, tudo que você ouve, aponta para uma coisa. Aquele Jesus que 2000 anos falou, estava certo. O mundo está caminhando para o fim. E os sinais apontam isso. Só que eu queria destacar aqui nessa noite um sinal específico do tempo do fim. Que é a indiferença. Indiferença. Jesus falou também que nos dias do fim haveria na parte dos seres humanos uma profunda indiferença em relação a Deus.
E Jesus fala, o que é indiferença? Indiferença é você não se importar, não ligar, não estar nem aí. E esse é um sinal da volta de Cristo, de Jesus Cristo. E ele falou disso utilizando o exemplo de Noé. E é aí que entra o texto que nós lemos. Quando Jesus fala assim, e acontecerá que a vinda, a minha volta, o meu retorno, será como nos dias de Noé. Quem é Noé na Bíblia? Com certeza você já deve ouvir falar que no começo desse mundo, a humanidade se degradou tanto. A humanidade abraçou tanto a maldade, a ruindade, o pecado. A humanidade chegou a um estado tão grande de degradação moral que Deus enviou um dilúvio e destruiu a face da terra. E desse dilúvio só sobrou um com sua família, Noé. E interessante que Jesus diz aqui que assim como foi nos dias dele, será também nos nossos dias. Vai ser algo parecido com o que foi nos dias de Noé. Aí Jesus vai falar o que é que havia nos dias de Noé. E ele diz assim, porquanto nos dias anteriores ao dilúvio que Deus mandou, o povo estava comendo, bebendo, casando, dando em casamento, até que veio o dilúvio. Até que Noé entrou na arca e Deus despejou água na terra. Então, o que é que significa essas palavras de Jesus? Comer, beber, casar, dar em casamento. Aqui, querido ouvinte, entenda. Jesus não está se referindo ao mero ato de se alimentar. Porque isso vai haver em toda e em qualquer geração. É impossível continuar vivo sem comer. E também é impossível haver um progresso da humanidade sem haver casamento. Então sempre as pessoas vão comer e sempre vão se casar. Mas quando Jesus utiliza aqui essas palavras, ele não está se referindo ao mero ato de comer ou não, de casar ou não. Mas sim na ênfase e na importância que as pessoas dariam a essas coisas. Então é como se Jesus estivesse falando assim, as pessoas no tempo do fim, tal como foi nos dias de Noé, elas só darão importância às coisas naturais dessa vida. Comida, bebida, casamento, festa, paredão. Elas só quererão saber dessas coisas. Elas não se importarão com Deus. Elas não se importarão com a eternidade. Elas não se importarão com o grande dia do juízo, em que terão que prestar conta diante de Deus. Elas não se importarão com seus atos. Elas não quererão saber se estão fazendo certo ou errado, se estão no caminho direito ou não, se estão nas trevas ou na luz. Elas não vão se importar. Elas vão se entregar a uma devassidão moral. Elas vão querer saber de dinheiro, de festa, de curtir, desse mundo. Assim será na minha volta. É isso que Jesus está falando. Haveria uma indiferença. As pessoas não queriam saber de Deus. Tente você falar de Deus para alguma pessoa, para um jovem. Meu irmão, larga aí essa bebedice. Procura um caminho direito. Ele vai rir de você. Otário, idiota. A minha vida é para me curtir. Eu mesmo pensava assim. Eu era jogador de futebol, então o que eu queria para a minha vida era jogar no Flamengo, na seleção brasileira, ter 30 loironas para me fruir, ficar rico, viajar por esse mundo. Era isso que eu queria. Então Jesus falou que o mundo estaria assim. As pessoas não iam se importar mais em fazerem o bem, em andarem no caminho da justiça. As pessoas não iam ter temor de Deus. Seria uma geração totalmente indiferente. Uma geração sem Deus. Oh, querido ouvinte. E por que é que eu venho aqui com os meus irmãos nessa noite falar isso com você? O meu propósito não é só falar que o tempo do fim está próximo. Meu propósito não é só falar que os sinais estão se cumprindo. Até porque se você ter uma noção básica da Bíblia, você sabe que isso é assim, que isso é verdade. Então antes de nós falarmos aqui, você com certeza já saberia que os sinais estão se cumprindo. Então qual é o meu propósito em vir aqui? Nosso propósito é dizer que de fato, o tempo do fim é real, se aproxima,
está chegando. E que toda a humanidade vai ser ceifada, levada, julgada e condenada. Mas que existe um Deus Salvador. E que se você se voltar para Ele, Ele abraça você e salva você. Oh, querido ouvinte. Você está pensando que essa situação do coronavírus é drástica? Está sendo pesado demais? Eu afirmo a você que isso não é 1% do que as Escrituras, do que a Palavra de Deus diz que ainda virá ao mundo. Porque essa humanidade se rebelou contra Deus. O ser humano, meu irmão, não confia mais em Deus. O ser humano não acredita mais. As pessoas são incrédulas. Elas podem até dizer que creem, mas vivem de segunda a segunda, como se Deus não tivesse dado uma lei para a gente seguir. Então, as pessoas dizem que creem, mas não vivem, não praticam. Que crença é essa? Isso não é crença, isso é descrença. E o ser humano está longe do seu Criador, de costa para o seu Criador. E por causa disso é que virá a ira de Deus sobre a terra. E a coisa ainda vai ser muito pior. Mas o nosso desejo aqui é anunciar que mesmo diante, meu irmão, desse cenário triste, desse cenário lamentável, ainda assim, Deus continua sendo um Deus que salva. Um Deus disposto a salvar o ser humano e livrá-lo da ira, e livrá-lo do juízo. Oh, meu irmão, e saiba de uma coisa, o pior julgamento não é o que vai vir na terra, através de pestes, de doenças. O pior julgamento que virá aqui, o pior julgamento da parte de Deus é na eternidade, onde Deus lançará os pecadores no inferno. E isso não porque eu penso assim, não porque é a minha opinião, isso é porque a Bíblia diz assim. Sabe de uma coisa? A pessoa que mais falou de inferno na Bíblia foi o próprio Jesus Cristo. Esse lugar é real, um lugar onde o fogo nunca apaga. O lugar onde o sofrimento nunca tem fim. Mas por que Deus manda alguém para lá? Deus não manda alguém para lá. O que Deus manda para lá são os perversos, são os pecadores, são os avarentos, imorais, sujos. São esses que Deus manda para lá. E a Bíblia diz que todos nós temos uma natureza pecaminosa. Então nós merecemos a punição. E a Bíblia diz que todos já nascem condenados. E só tem um jeito, meu irmão, de escapar do terrível juízo de Deus. É você se converter a Jesus Cristo. Eu não estou falando aqui se converter à Assembleia de Deus. Se converter ao catolicismo. Não, meu irmão. Se converter a Cristo Jesus significa se arrepender dos seus pecados. Se arrepender da sua vida imoral. Se arrepender desse adultério, dessa mentira, dessa promiscuidade. Se arrepender desses vídeos de pornografia. Se arrepender, meu irmão, desse negócio sujo, desse cheque falso. Se arrepender dos pecados. E se voltar para Deus através de Cristo Jesus. E viver uma vida segundo a palavra dEle. E crer nele. E praticar os princípios dEle. Ser transformado por Ele. Isso é conversão. Não é uma mera religiosidade. Não é frequentar. Não, meu irmão. É viver com Cristo. É entregar-se totalmente a Ele. É isso. O único jeito de ser salvo é isso. Lembra dos dias de Noé? Jesus falou que vai ser como os dias de Noé. O que foi que salvou Noé? Foi a arca. O barco que eles fizeram. O que é que salva nos dias de hoje? Não é um barco. O que salva nos dias de hoje é uma pessoa. A fé em Jesus Cristo. E somente esses que verdadeiramente creem no Senhor é que possuem segurança. É que serão livres do grande e terrível dia do Senhor. Oh, meu irmão, então corra para Cristo. Corra para o Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Você ouvinte, que já confia na sua religiosidade. Não, mas eu já sou do Senhor. Eu fui batizado. Eu frequento a igreja e tal, meu irmão. Oh, meu irmão, não confie tanto assim não na sua religiosidade. Religião nenhuma salva. Porque não foi religião nenhuma que estava pendurado naquela cruz pelos nossos pecados.
Quem estava ali foi uma pessoa, meu irmão. Você precisa ter um relacionamento pessoal com essa pessoa, uma experiência de salvação com Ele. Não basta só dizer, é preciso viver. E Cristo chama nessa noite os pecadores a se voltar para Ele, para obedecerem a sua palavra. Oh, meu irmão, é os últimos dias. Vem aí, meu irmão, não mais um dilúvio de água. Deus disse que nunca mais destruiria a terra de água. Só que a destruição do último dia é pior. Ele falou que é com fogo. Oh, meu irmão, você vai duvidar? Analise, estude as profecias bíblicas. Nenhuma nunca falhou. Tudo que a Bíblia diz se cumpre. Você acha que a maior profecia iria falhar? A profecia da volta de Jesus? A profecia do fim desse mundo e do julgamento final? Não vai falhar, meu irmão. Queira você ou não. Goste você de ouvir ou não. Goste você desse trabalho hoje aqui ou não. Um dia eu e você estaremos para ser julgados, meu irmão. E só existe um jeito de o pecador ser salvo, ser justificado diante de Deus. É se ele se une a Jesus Cristo com uma fé verdadeira. Se ele se volta em um profundo arrependimento e se sujeita à Escritura, à Palavra de Deus. Portanto, querido ouvinte, vá a Jesus Cristo. Eu não estou chamando você para nos seguir. Eu estou chamando você para seguir a Cristo, meu irmão. Oh, meu irmão, não fique no meio dessa geração que só quer saber das coisas desse mundo. Qual vai ser o paredão de amanhã? Qual vai ser o litro de amanhã? Qual que vai ser a prostituição de amanhã? Comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Oh, meu irmão, escape, meu irmão, dessa geração perversa. Escape desse mundo pecador. O que está reservado para esse mundo pecador é ira e juízo da parte de Deus. Mas volte-se, meu irmão, para o Salvador Jesus Cristo. Oh, meu irmão, vá a Ele com fé, que Ele é poderoso para salvar. Talvez você já tenha praticado muitas coisas más. Talvez você já tenha feito muitas coisas detestáveis e vergonhosas. Oh, meu irmão, mas Ele é poderoso para te perdoar. Oh, meu irmão, Ele assumiu o teu lugar. E a sentença que era sua, Jesus Cristo naquela cruz do Calvário, Ele estava recebendo a punição. Por isso que quando o pecador crê nele, se arrepende, ele é perdoado. Porque toda a ira, toda a justiça de Deus a ser despejada no pecador, Cristo assumiu. E Ele ressuscitou ao terceiro dia, provando para todo mundo que Ele é o Filho de Deus e que todo pecador que confiar nele não perecerá, mas achará a vida. E quando eu falo de vida, que eu já concluo, eu não só falo vida eterna, lá na eternidade, mas eu falo de vida, meu irmão, aqui. Alguém que vai a Cristo, ele prova o que é a verdadeira vida. Ele prova a virtude, meu irmão, de estar com Deus, de ter Ele no coração. Ele experimenta o que é ser preenchido, não por alegrias passageiras, que o namorado dá, que uma festinha dá, mas com a alegria verdadeira, meu irmão, de ter o Filho de Deus habitando em seu coração. Então, meu querido ouvinte, vá a Cristo. Coloque a sua fé nele, meu irmão. Mude de vida. Reconheça que você é um pecador, mas peça a Ele, meu irmão, para te salvar, te dar um novo coração. Ele tem poder para salvar. Ele é o Senhor, Ele é a salvação. Então guarde essa palavra, meu irmão, em teu coração. Que oportunidade, que privilégio Deus tem dado a você de ouvir a palavra nessa noite. Tantas notícias trágicas, tantas notícias ruins, más, entram nas nossas casas através da televisão, da internet. Mas olha que notícia boa, meu irmão. Está entrando em sua casa. A notícia de que todo pecador que confia em Jesus Cristo é salvo, tem os seus pecados cancelados. Todo pecador que crê de verdade, que crê e que vive. Oh, meu irmão, receba essa boa notícia. E viva, meu irmão, em Cristo Jesus, pela fé nele.
E assim eu gostaria de agradecer essa oportunidade e a atenção, né, daqueles que deram ouvidos, né, que essa palavra, meu irmão, venha mudar, venha surtir efeitos em sua vida, e que você possa experimentar da verdadeira salvação em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe o nosso irmão Thales. Cabe lembrar mais uma vez que tudo que foi dito aqui, gente,